A liberdade financeira é como ter uma árvore mágica no teu quintal que dá dinheiro em vez de frutos. Imagina que todos os meses, essa árvore te dá mais e mais moedas, mesmo que não faças nada. Fantástico, não é? Quem não gostaria de ter uma dessas? Mas para conseguires criar a tua árvore de dinheiro, precisas de encontrar formas de ganhar dinheiro de forma automática, sem depender de trabalho direto, como se tivesses várias torneiras que nunca param de jorrar dinheiro. Agora, imagina que essas torneiras são as tuas fontes de rendimento. Quanto mais torneiras tiveres, mais água, ou seja, mais dinheiro, vai jorrar para ti. E o melhor é que estas fontes podem continuar a gerar dinheiro, mesmo que estejas a descansar, a brincar ou até mesmo a dormir. Mas não é só sobre ter dinheiro para pagar as contas do dia a dia. A ideia é que tenhas o suficiente para ficares tranquilo, mesmo que as coisas não estejam a correr bem, como quando os preços sobem ou a economia fica mais difícil. Hoje, vou mostrar-te 5 tipos de investimentos que podem transformar a tua vida. São eles que podem ajudar-te a construir a tua própria árvore de dinheiro e até a despedir o teu patrão, para viveres com mais tranquilidade. Imagina que cada investimento é como uma ferramenta especial que te faz crescer e alcançar a liberdade que sempre quiseste. Se souberes usá-los bem, esses investimentos podem mudar o teu futuro de uma forma incrível. Antes de começarmos a descobrir estas ferramentas, já sabes o que tens de fazer. Deixa um gosto neste vídeo e subscreve no canal. Mas só faz isso se queres realmente aprender a criar a tua própria árvore de dinheiro e a tomar conta do teu futuro. Estás pronto para esta aventura? Vamos lá! Número 1. Ações com dividendos. Imagina que compras uma pequena parte de uma grande empresa, como se fosses sócio dela. Algumas dessas empresas gostam tanto dos seus sócios que partilham uma parte dos seus lucros com eles, chamamos a isso dividendos. É como receberes dinheiro por seres dono de uma parte da empresa, sem fazeres nada. Cada empresa decide quanto paga aos seus acionistas, e isso é chamado de rendimento de dividendos. Por exemplo, a Apple dá menos de 1% de dividendos, ou seja, se tiveres uma ação da Apple, ganhas menos de €1 por cada 100 euros investidos. Já a ExxonMobil dá mais de 3%, o que significa que, por cada 100 euros, recebes mais de 3 euros todos os anos. Parece interessante, não? Mas atenção! O rendimento de dividendos não é a única coisa que deves olhar quando compras ações. Queres também ter a certeza de que a empresa está a crescer e tem um futuro promissor. Construir um fluxo de caixa consistente através de dividendos é um plano a longo prazo, a menos que já se tenha um grande capital para investir. Se, por exemplo, o teu portfólio de investimentos tiver um rendimento médio de 3% em dividendos, para conseguires ganhar 1.000 euros por mês, precisarias de um portfólio de 400 mil euros. Parece muito, não é? Por isso, para a maioria das pessoas, investir em dividendos é uma estratégia que dá frutos ao longo do tempo. Muitos investidores aproveitam o poder dos juros compostos, reinvestem os dividendos, em vez de os gastar, fazendo o seu investimento crescer ao longo do tempo. Assim, com paciência e consistência, o dinheiro começa a aumentar regularmente. Embora seja uma estratégia a longo prazo, os dividendos são um excelente complemento para o fluxo de caixa, porque este tipo de rendimento é quase completamente passivo, e os impostos sobre ele são mais baixos do que em um rendimento de trabalho normal. A segunda forma muito eficaz de gerar fluxo de caixa é investir no mercado imobiliário. Não é à toa que se diz que investir em imóveis é uma das melhores formas de criar riqueza. O valor das propriedades tende a aumentar com o tempo. Por exemplo, no início dos anos 90, uma casa média nos Estados Unidos custava cerca de $97 mil. Hoje, o valor médio de uma casa ultrapassa os $400 mil. Em Portugal, também já vimos esta valorização nas últimas décadas, com os preços das casas a subirem de forma significativa. O mais interessante é que não é preciso ter todo o dinheiro para comprar uma casa. Vamos a um exemplo prático. Compra-se uma casa por 200 mil euros, mas com uma entrada de 40 mil euros e o restante financiado por um empréstimo bancário de 160 mil euros, a uma taxa de juro de 5% durante 30 anos. As despesas mensais, incluindo a prestação do empréstimo, seguros e impostos, ficariam por volta de 830 euros por mês. Se alugares essa casa por 1.200 euros por mês, depois de pagar todas as despesas, ainda restam 370 euros de lucro todos os meses. Ao fim do ano, isso são 4.440 euros. Além disso, quem paga a casa na verdade é o inquilino, enquanto o valor da propriedade vai subindo.
Assim, acumula-se património e o imóvel torna-se uma fonte de rendimento passivo e um meio de crescimento de riqueza. Quer seja através de dividendos ou de imóveis, ambos são métodos que permitem construir fontes de rendimento estáveis e crescentes ao longo do tempo, eventualmente possibilitando viver sem depender de um salário fixo. Alguns investidores aprenderam a usar o valor que as suas propriedades vão ganhando para expandir ainda mais os seus investimentos. Isto permite que cresçam mais depressa e acumulem mais riqueza. Funciona assim: quando uma propriedade aumenta de valor, eles conseguem refinanciá-la e retirar o dinheiro extra que ela gerou, e usam esse dinheiro para comprar mais propriedades. Por exemplo, vamos dizer que compraste uma casa por 200 mil euros, e ao fim de algum tempo, o valor dessa casa aumentou para 250 mil euros. Decides refinanciar a casa e tirar os 50 mil euros que ela ganhou em valor. Agora, com esse dinheiro, compras outra casa de 200 mil euros. O que aconteceu aqui? Com o teu investimento inicial de 40 mil euros, conseguiste ter duas propriedades que juntas valem 450 mil euros. E o melhor é que agora tens duas casas a gerar rendimento todos os meses, duplicando o teu fluxo de caixa. Número 3. Títulos de dívida. Os títulos, ou obrigações, são vistos, por muitos, como investimentos pouco atrativos hoje em dia, porque os retornos são mais baixos e, em alguns casos, nem conseguem acompanhar a inflação. No entanto, há formas inteligentes de os usar como uma proteção contra quedas no mercado, especialmente para quem está perto da reforma. O famoso investidor Warren Buffett tem uma estratégia muito simples para isto. Ele disse que, se morrer antes da sua esposa, deixaria instruções para que 90% do dinheiro fosse colocado em fundos de índice, como o S&P 500, e os outros 10% em títulos. Pode parecer demasiado simples, mas funciona. Um professor de finanças chamado Javier Estrada testou esta estratégia com dados históricos do mercado e descobriu que, surpreendentemente, esta abordagem básica teve melhores resultados do que muitos dos conselhos mais complicados que os especialistas dão sobre investimentos para a reforma. Mas o professor Javier Estrada sugere um pequeno truque adicional para maximizar as vantagens dos títulos. A verdade é que ninguém sabe quando o mercado vai cair, mas sabemos que, eventualmente, isso vai acontecer. Por isso, devemos ter uma estratégia preparada, especialmente se já estamos a viver dos nossos investimentos. A estratégia é simples. Se o mercado está em alta e as ações estão a crescer, tiras o teu dinheiro dos fundos de ações, porque é aí que tens mais retorno. Mas, se o mercado estiver em baixa e a perder valor, em vez de vender ações, usas o dinheiro que tens investido em títulos. Isto porque, em geral, os títulos tendem a ganhar valor quando o mercado de ações está em crise. Assim, dás tempo para que as ações voltem a recuperar e evitas vender quando estão a preços baixos. Número 4. Negócios com fluxo de caixa. Não são só as grandes empresas da Bolsa de Valores que conseguem gerar dinheiro. Existem muitos negócios físicos que podem ser uma ótima fonte de rendimento. Pensa em coisas como restaurantes, cafés, franquias ou até redes de caixas automáticas. Estes negócios, mesmo que não estejam nas grandes bolsas, conseguem gerar um fluxo de caixa constante. Imagina, por exemplo, que tens uma pequena cafetaria num bairro movimentado. Todos os dias entram clientes para tomar o pequeno almoço ou beber um café, e esse dinheiro entra na caixa todos os meses. Mesmo que não estejas sempre presente, desde que tenhas um bom sistema montado e uma equipa confiável, o negócio vai continuar a gerar rendimento. Outra opção interessante são as franquias. Ao comprares uma franquia, estás a adquirir um modelo de negócio que já foi testado e provou ser bem-sucedido, o que reduz muito os riscos. Pode ser uma rede de fast food, ginásios ou até lojas de conveniência. Estes negócios já têm um nome estabelecido no mercado, o que significa que têm clientes fiéis. Quantas vezes já pensaste, e se tivesse investido na Amazon há 20 anos? Quanto dinheiro teria agora? Ou talvez tenhas ponderado, e se tivesse entrado cedo na Uber ou na Netflix? A verdade é que não podemos voltar no tempo para investir nessas empresas gigantes. Mas, aqui vai uma boa notícia. Novas empresas estão a ser criadas constantemente e algumas delas podem crescer tanto quanto as grandes que conhecemos hoje. Daí vem o número 5. Investir em startups ou em empresas em crescimento pode ser muito lucrativo, mas também envolve bastante risco. Por isso, quem investe costuma colocar apenas uma pequena parte do seu portfólio nestes investimentos. É importante perceber que muitos desses investimentos podem não dar em nada, mas, se apostares na empresa certa,
o retorno pode ser impressionante e levar a tua riqueza para níveis inesperados. Ainda assim, apesar de todas estas oportunidades de investimento, o mais importante de tudo é investir em ti próprio, na tua educação. Por exemplo, o mercado imobiliário pode ser um excelente investimento, mas só para quem tem o conhecimento necessário. Para quem não está preparado, pode acabar por ser um desastre. O mesmo se aplica ao investimento em ações. Pode ser uma ótima forma de construir um futuro a longo prazo, mas sem uma boa educação financeira, as melhores oportunidades podem passar ao lado. Investir na tua educação é a base para construires a vida que desejas. Agora que já sabes como é importante estar preparado para investir, está na hora de agires. Se este conteúdo te ajudou a entender mais sobre o tema, dá um like e partilha a tua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que pensas. E, claro, subscreva o canal para não perderes os próximos vídeos cheios de dicas para o teu crescimento financeiro. Até breve e boa sorte na tua jornada rumo à liberdade financeira.